Eu dou aqui boa noite a todos. Boa noite. Da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, aqui no bairro do Morém, em Petrópolis. Hoje, dia 9 de junho de 2022, nós recebemos o nosso irmão, amigo querido, Vandir Silva, que vai conversar conosco sobre este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E hoje o tema do nosso estudo é o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura deste livro que se chama Baltazar, Reflexões, Psicografia de Altivo Caríssimo Panfiro. Na realidade, não, ele era o médium, o espírito Baltazar, não é? Então, o médium Altivo Caríssimo Panfiro e o espírito Baltazar. Reflexões, volume 1. E eu vou abrir aqui a mensagem de hoje, e nessa mensagem diz assim: o corpo é uma habitação provisória de uma alma imortal. É o capítulo 37. As lutas que se passam no corpo refletem o estágio da alma, e as dificuldades a serem enfrentadas indicam por onde estamos passando, ou por onde já passamos em decorrência dos anos, dos séculos, dos milênios. Examinemos a nós mesmos e busquemos em Jesus Cristo pensar em como nos consideramos curados ou doentes. Veremos que, no decorrer do tempo que se passa, com a melhoria do nosso ser, com a renovação dos nossos sentimentos, com os hábitos salutares, com a força do amor que estamos adquirindo, viveremos uma vida com maior saúde e com maior paz. Então, a espiritualidade nos respondendo, né? As nossas inquirições, as nossas dúvidas. Então, a mensagem 37 desta obra. Nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, essa oportunidade que todos temos de estarmos aqui e podermos ser esclarecidos por esses espíritos amigos que nos trazem o consolo, que nos trazem o amparo e que derramam sobre cada um de nós as suas energias salutares, suas energias curadoras. E assim, Senhor, que nós possamos sempre reconhecer a Tua perfeição, o Teu infinito amor. E que nós possamos perseverar nesse nosso trabalho de autoaprimoramento. Assim, recebendo esse abraço fraterno desses irmãos do plano espiritual, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, na graça do Senhor. Então, nós passamos a palavra para o nosso irmão Vandir, que vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritos. Vandir, você está com a palavra, você tem até 8h30, tá bom, meu amigo? Para fazer as reflexões. Que Deus te abençoe. Assim que seja. Bom, antes de nós chegarmos ao nosso tema, é interessante fazer um pequeno percurso para a gente ver como ele apareceu. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, e de forma geral diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós, outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem de Mateus precisa de uma orientaçãozinha
para não levar a conclusões equivocadas. E aí é o seguinte, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele, então, se limitou a apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Por que essas observações? Porque nós vimos no Livro dos Espíritos que Deus é perfeição absoluta, suprema, é uno. Então, se nós dissermos para que alguém procure ser perfeito para chegar a Deus, nós estaríamos retrogradando, porque nós iríamos chegar à situação dos deuses gregos, dos deuses romanos, que tinham posturas semelhantes às dos seres humanos. Mas o Deus que nós entendemos, que a doutrina dos Espíritos nos apresentou de forma inequívoca, é aquele ser único, é o nosso Pai, como Jesus sempre fez questão de nos frisar. Então, nós, de forma alguma, podemos chegar à perfeição dele. Nós podemos chegar à perfeição relativa. Que perfeição é essa? Nós vamos crescendo, 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 cada um a partir de suas escolhas, de suas opiniões, de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e vamos crescendo, cada um na sua velocidade. Da mesma forma que somos indivíduos, o nosso crescimento também é individual. E aí nós chegamos a essa perfeição, como Kardec nos mostrou, através da escala espírita no Livro dos Espíritos, mostrando de forma bem didática que nós vamos crescendo, temos um ponto a chegar, mas cada um vai ter uma velocidade em função de suas escolhas, suas atitudes, suas ações e, sobretudo, seus pensamentos e seus sentimentos. Em seguida a isso, vem o homem de bem. É um elenco de atitudes, de escolhas, de caminhadas que o homem faz ao longo da sua vida no planeta, visando o seu crescimento, tanto espiritual como material. Essas recomendações, essas características, nós lemos, e o que nos vem à mente? Puxa vida, que coisa boa! Só que o último parágrafo diz: o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então, nós temos a perfeição de Deus, a perfeição que é único, temos a perfeição dos espíritos encarnados e desencarnados, que é individual, cada um em função de suas escolhas vai crescendo, crescendo, crescendo. E, a partir daí, nós temos o homem de bem, mas ele, apesar de ter conseguido todas essas condições, ele continua crescendo, ele continua fazendo escolhas. Só que essas escolhas sintonizam cada vez mais com as leis divinas, com os ensinamentos que Jesus nos trouxe e exemplificou. Dessa forma, nós jamais pararemos de crescer. Tanto que até os espíritos perfeitos crescem também, eles não estacionam ali, não ficam dentro daquela visão antiga, que quando se chegasse a um nível desse tipo, independente do nome que se desse, você ficaria no dolce far niente, né, por exemplo, fazer nada, o que não tem sentido.
Se a gente trabalha para servir, para crescer, para conhecer, nos equilibrarmos, vamos deixar isso parado? Seria um estímulo, uma estátua para o egoísmo, a inalienação. Puxa, para que nós fizemos essa caminhada toda? Crescemos, fizemos escolhas, demos algumas paradas, tivemos que reformular sentimentos e pensamentos, e agora não vamos compartilhar isso com alguém? Nós temos um exemplo maior disso, que Jesus, além de tudo que ele fez, que a gente vê muito bem no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, dele que mandou os seus discípulos para o trabalho, depois precisou ouvir, porque nós estávamos sendo, de certa forma, alunos não tão aplicados, ele precisou vir aqui. Ele chegou em benefício ao amor que sente por todos nós, cada um e todos nós, ele veio aqui até nós, fez o que tinha que fazer, deixou uma mensagem que nós não precisamos nada além disso, além de mais fraternidade. Ele nos trouxe o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos, que também, de forma clara, vem mostrando a cada um de nós, independente de sexo, de credo, que é possível, sim, nós caminharmos para Deus, e, fazendo isso, ele nos deu o estímulo necessário para isso. Nós temos o homem de bem mostrando que é possível isso, fazendo tantas coisas, porque esse homem de bem também passou pelas mesmas caminhadas que nós passamos, e ele foi fazendo escolhas que foram permitindo que ele crescesse. Mas, ao mesmo tempo, alguns de nós ainda podemos fazer escolhas equivocadas. Só que há uma pequena diferença. Na justiça humana, as escolhas são tratadas procurando a responsabilidade e a calma. Na justiça divina, é procurada sempre, sempre, sempre o que há de bom, o que pode ajudar aquele irmão. Então, a partir daí, nós vamos para o nosso tema de hoje, os bons espíritas. E começa dizendo o seguinte: o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz a resultados acima mencionados. Que resultados acima mencionados? As escolhas, as características do homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. E o espiritismo, ele não inova, ele cria, ele vem trazer para nós a moral do Cristo. Ele vem tornar possível a nosso entendimento por uma linguagem que não faz escolha, que é permissível a nós, independente de idade, independente de crença, desde que haja boa vontade de nossa parte e nós tenhamos a paciência de fazer as escolhas corretas. Por que escolhas corretas? Kardec, durante o seu trabalho, começando pelas mesas de antes, o que ele fez? Ele foi ver o fenômeno com a visão do cientista, do estudioso, para ver, primeiro, se aquilo havia, segundo, se havia algum truque humano, terceiro, qual seria a razão para aquilo, porque em termos do conhecimento existente na época, aquilo não seria possível, apesar da gente saber que a mediunidade e os médiuns existiam muito antes, desde o início da humanidade. E aí ele foi estudando, ele não virou as costas dizendo, isso é uma brincadeira, então eu não quero nada, não. Então, preciso ver, com o pesquisador que ele era, uma das características dele era ser pesquisador, como pesquisador, eu preciso saber a razão. Se não é fraude, se não é embuste, qual o fundo que leva a essa condição dessas mesas, digamos assim? Manterem contato conosco, conversarem numa linguagem que nós não estávamos acostumados conosco, das pancadas, de tudo isso, dos voos, de todas essas coisas que antes não eram normais. Então, ele foi fazendo esse estudo, e esse estudo foi a base para ele se desenvolvendo e crescendo, e começando a ter contato com o mundo espiritual, apesar de não ser médium, como a gente chama ostensivamente,
Mas ele foi mantendo esse, foi tendo a orientação permanente da espiritualidade superior, que era um trabalho hercúleo, sobretudo porque a espiritualidade sabia que ele ia encontrar muitos obstáculos para esse trabalho. Sendo assim, o que aconteceu? Ele foi estudando, ele tinha aquela vertente de pesquisador, de cientista, porque era estudioso do magnetismo, e essa junção de todas essas coisas, além do cunho moral ilibado, essa junção dessas coisas foram permitindo que ele cada vez mais interagisse com o mundo espiritual, através de médiuns, que seriam os intermediários entre a espiritualidade e ele. E, além disso, pela condição de cientista, ele teve, de certa forma, não o apoio ostensivo, mas o apoio em termos de ideia de vários cientistas de nome, que, inclusive, muitos deles concordaram com Kardec, tinham como premissa a pesquisa científica pura, concordaram com ele. Por que concordaram? Porque eles chegaram a conclusões, dentro dos estudos científicos, que a afirmação, as ideias de Kardec estavam certas, porque eles haviam comprovado. Inclusive, esses cientistas foram elementos valiosíssimos, porque foi uma cunha que Kardec conseguiu abrir no mundo da ciência para que começasse a ser respeitado, não só pelo que ele trazia de bagagem, porque ele tinha o aporte de muitos cientistas também famosos, também conceituados naquela época. Então, o que o Kardec vai fazer? Ele vai ver, bom espírita, que características a gente deve ter? A gente viu as características que ele já conseguiu no homem de bem. Mas e para esse processo todo, como começa? Era fazer o relacionamento deles com o mundo, digamos, até aquela época considerado normal. O que ele precisava fazer? Precisava ter um elemento de contato. Qual era o elemento de contato que ele precisava? Algo palpável. Daí apareceu o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e tantas obras também que não tiveram tanta divulgação, mas que eram muito importantes, sobretudo para a casa da parte mediúnica. Então, os livros foram surgindo, ele foi cada vez mais ampliando o seu leque, sempre com o suporte da espiritualidade superior, e foi assim fazendo, e iam se descortinando novos horizontes à medida que ele trabalhava, à medida que ele se dedicava, à medida que ele mantinha contato com esse cientista e com aqueles irmãos que o apoiavam, que o conheciam e sabiam do conceito, mais do que confirmado, da excelência moral dele, além da competência como físico, como estudioso e pesquisador. Aí ele foi vendo o quê? Foi mostrando, precisava, como nós podemos trazer isso para o povo. Porque o objetivo qual era? Era de atingir a todos. Então, não podia ser uma linguagem muito científica, porque muitas pessoas iam desistir já de pronto. Não podia uma linguagem muito rasteira, porque seria o comprometimento da credulidade dele e do estudo dele. Ele não queria isso. Não por ele, mas, sobretudo, porque ele se engajou naquele projeto que ele viu a seriedade dele, né? Aí, como ele começou a dizer, o Espiritismo não facilita aos homens a compreensão e a prática ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Porque Kardec, além da razão, precisava também passar a ideia da fé sólida, para que o equilíbrio entre razão e sentimento, pensamento e sentimento, pudesse se estabelecer e se fortalecer. Porque a gente sabe que antes dele, muita dissensão era causada por causa da luta, razão e fé, razão e sentimento, pensamento e sentimento. E era preciso que isso fosse desfeito, mas de uma forma clara.
Por que uma forma clara? Porque o objetivo do livro dos Espíritos, da doutrina dos Espíritos, é atingir a todos. Tanto que ela não faz distinção de idade, de outros cultos, ela é aberta para quem quiser. Não impõe, não proíbe, e vai deixando a cada um a escolha, mas dando um balizamento honesto, correto, competente, sem subterfúgios, para que cada um possa fazer essa escolha. Agora mesmo nós estamos vendo um exemplo disso no Leon Denis. O Leon Denis está ampliando cada vez mais o seu atendimento aos jovens e até aos recém-nascidos. Quase todos os encontros do Leon Denis agora, além da parte para adulto, tem uma parte para adulto e tem evangelização em diferentes faixas etárias para a própria evangelização. Não é como antigamente, que tinha evangelização para todos aqueles naquela faixa. Hoje não, já considerando essa condição de espírito, fazendo com que cada um tivesse uma orientação adequada à sua fase, porque mesmo na fase de criança, de neném, de até meses, às vezes um ano, por aí, eles já são espíritos, já têm essas diferenciações. Então, o objetivo do Leon Denis é cada vez mais especializar essa evangelização, para que ela seja feita de uma forma tranquila, uma forma transparente, de modo que cada um na sua faixa etária também vai passando. Quando muda de faixa etária, vai continuar com a evangelização, mas com uma perspectiva nova, porque a nossa nova fase, nesses novos meses, ele já tem condição de abranger, aceitar, interiorizar aquele ensinamento que vai dado para ele. Então, depois vai chegando o jovem, a juventude, as idades dos teens da vida. Então, é uma coisa que, seguindo cada vez mais a evolução do espírito, bem próxima, desde o início. Aí, quando chega uma determinada idade, onde anteriormente é que começava a evangelização já está caminhando cada vez mais para a consolidação com termos firmes, honestos e seguros, que vão dar a ele, na fase de adolescência, na fase de juventude, uma base importantíssima para poder selecionar diálogos equivocados que cheguem até eles, de forma que não seja induzido, por falta de conhecimento ou por falta de orientação moral, a escolher o caminho certo. Isso é uma coisa excepcional, essencial, dentro do padrão do que se propõe a doutrina dos espíritos. Sabe que o espírito, ele, desde que nasce, ele já é espírito. O tratamento até ele é que não tinha também o que a ciência hoje permite. Daí a importância que a gente tem no Evangelho daquele item, aliança da ciência e da religião, e o Kardec nos diz que os dois lados tiveram responsabilidade nessa disputa, nessa briga, que não tinha sentido. Porque a fé e a razão se complementam. Sem a fé e a razão, você está com um pé só. A fé e a razão precisam caminhar juntas, porque a união das duas leva o ser ao equilíbrio. Nós falamos em fé raciocinada, mas há uma palestra do Arthur Valadares, um jovem muito promissor, em que ele analisa o livro do Emmanuel, que diz o seguinte: se nós falamos tanto que é necessário racionalizar a fé, por que também não podemos enobrecer e evangelizar a razão?
Porque a disputa entre esses dois itens, que devem caminhar a lado, levando ao equilíbrio, é que leva essas dissensões e se espalham, inclusive levando a posições radicais de um lado ou de outro, com o fanatismo de um lado e o radicalismo, o fanatismo no lado da religiosidade e o radicalismo do lado da razão, levando, sobretudo, ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Todos esses cuidados foram tendo sido somados pelo Kardec, porque ele sabia que, começando com uma base sólida, como ele vinha começando, e como Leon Denis agora também está começando, com o aprendizado que tem, é muito mais importante o resultado do que a coisa em si, porque esse resultado vai levar a espíritos, já quando chegarem à adolescência e à juventude, com uma base que, para serem, digamos, levados por frases de estímulo à honestidade, ao comprometimento com o bem, vão ser puros, vão ser sinceros, vão dar a ele já o arcabouço, vão ter nele o arcabouço que permite entender isso e definir, diferenciar entre aqueles que estão falando isso de fato, para a implementação disso, junto com ele, ou daqueles que querem se tomar do entusiasmo, da empolgação do jovem, para levá-lo a escolhas equivocadas. Isso tem um valor inestimável. Inestimável porque faz com que dificuldades, alguns problemas que temos hoje com os jovens, deixarão de existir, porque eles já estarão preparados para conviver com o equívoco e com a honestidade, com o engodo e com a serenidade e seriedade, porque eles já têm o arcabouço para isso, eles têm a base para isso. Inclusive, nós vemos a maneira que isso está sendo um processo quase que natural, porque hoje, como o jovem está chegando, aquela idade de 7 anos que nós tomávamos como referência, uma data base para isso, hoje não são 7 anos. Uma criança hoje com 7 anos, nós conversamos com crianças de 3, 4, 5 anos, tem aquele raciocínio límpido, correto, firme, que nós antigamente não víamos. Então, significa, ele precisa estar num ambiente sadio para que isso seja bem aproveitado. Porque senão ele, apenas com o entusiasmo da idade, ele vai ser uma figura fácil de ser manipulada. E mais adiante, vai ser cobrado. Quantas vezes nós ouvimos, entre situações delicadas em famílias, os pais advertirem os filhos e os filhos dizerem assim, mas você sempre me ensinou assim? Isso vai acabar naturalmente com esse programa de evangelização sério e que deveria ser um dever de cada de cada ramo das religiões. Fazer isso desde criança, sem partidarismo, sem nada de faccioso, mas dizendo o que deve ser dito. Até porque hoje nós temos não só a literatura, como também a internet. Porque na internet você pode fazer a escolha entre uma coisa muito ruim, uma coisa mediana e uma coisa saudável e excelente. Nós temos diversas palestras aí na internet de irmãos espíritas, de evangélicos, católicos e até, como é, meu Deus, os que diz que não tem religião, materialistas, que você tem uma lição, aproveitar as palestras, não é para você concordar com 100%, não. É para você analisar, ver o que você concorda, e a partir daí sim você tomar conclusões ou atitudes. Não é porque, por exemplo, eu ouço um palestrante espírita, eu vou concordar 100% com ele. Eu posso concordar de forma geral, mas em termos de alguns pontos eu posso não concordar. Mas quando você não concorda dessa maneira, você não está contra ele, nem está contra de gênero, porque pode ser uma questão de entendimento. Nós vemos mesmo no estudo do Pentateuco, quantas vezes nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes intercalado, numa delas você pega uma frase, assim, gente, como é que eu nunca vi isso?
Você leu. Leu com atenção, procurando para estudo, para um testezinho, mas você não viu. Por quê? Você ainda não estava preparado para ver aquilo. Por isso que quando se consulta uma pessoa mais antiga, como no nosso caso, numa casa espírita, a gente é bom consultar. E quantas vezes a gente diz, de forma tranquila, e nós aceitamos também, porque é para o nosso bem, ó, esse livro não é conveniente para você. Esse curso ainda, olha o ainda que é importante, esse curso ainda não é importante para você. Então, a pessoa vai recebendo os ensinamentos na medida em que ela vai crescendo e sendo preparada para isso, por ela e pelos aqueles na casa espírita, pelos seus guias, pelos seus mentores espirituais, que estão querendo ajudá-la. E quando nós pretendemos melhorar, e a espiritualidade, esses amigos nossos veem isso, eles procuram nos ajudar, sim. Não interferir, mas nos ajudar. Porque eles estimam que nós façamos nossa escolha em função do nosso esforço e eles nos ajudam a que nós mantenhamos esse esforço para fazermos as mudanças necessárias. Então, é muito importante isso, porque é um passo de cada vez dentro da nossa velocidade, não na velocidade de A, B, C, D. Até na escolha da velocidade, nós somos indivíduos. Se vemos alguém que está lendo um livro só em uma semana e com proveito, não quer dizer que nós vamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos, talvez, um mês para ler esse livro. E mais adiante aparecer um livro que nós lemos mais rapidamente e entendemos do que o outro. Isso faz parte. O nosso desenvolvimento não é uma disputa. É um caminho que cada um vai fazendo as suas escolhas, procurando estudar, ampliar, conversar com aqueles que têm mais conhecimento, para que nossas escolhas sejam cada vez mais corretas, além de honestas. Não fazer a escolha para dizer, olha, eu estudei o livro tal em tanto tempo, agora sou doutor. Será que nós seremos doutor em alguma coisa ainda? Além do doutor médico, né, que realmente era todo no curso lá, que ele fez direitinho, o engenheiro, o advogado, o professor. Mas nós seremos doutor na doutrina espírita? Não. Eu nem chego a dizer ainda não, porque o tempo está tão distante, nós podemos sim ir melhorando um degrau de cada vez. Porque se nós quisermos passar, pular 2, 3 degraus de cada vez, nós estamos na escada e levar um tombo. E aí no tombo nós vamos recomeçar. Então não vamos fazer isso. Vamos cada um. E tem uma coisa, é muito importante nós termos a sensibilidade de vermos qual é a minha possibilidade. Eu posso estar lendo um livro gostando, mas assim, então eu vou correr. A partir do momento que eu corro, caramba, esse livro, será que é o mesmo? Não, é mesmo. Eu que não sou o mesmo na minha escolha. Eu tenho que voltar para aquela escolha que me permite andar na minha velocidade, e nessa velocidade eu não preciso estar dando volta, estar andando para trás, caminhando para trás, e pensando que estou crescendo muito, começando a querer, muitas vezes, modificar o que não é modificável, o que tem acontecido muito com a doutrina dos espíritos. Muitas pessoas estão querendo modificar. Isso não é fácil. É uma doutrina que veio para crescer, para se desenvolver, para adquirir, quando a ciência faz determinada descoberta, adquirir, introjetar isso, que vai ajudá-la também no seu desenvolvimento. Disputar não leva a nada. Disputar leva à exacerbação da personalidade. Nós somos individualidade, não personalidade. E ainda tem o seguinte, quando as crianças veem isso, ela tem uma coisa, a criança gosta muito de perguntar. Só que é uma pergunta inocente, uma pergunta porque ela quer de fato aprender. Isso agiliza demais o aprendizado do jovem. Vocês precisam ver, de vez em quando, vem uns anúncios do Leon Denis, desse jovem. Você pode ver no rosto deles o sorriso, a alegria, a satisfação que eles estão tendo. E os jovens, nessas questões, eles são sinceros. Eles não riem sem querer rir. E alguns deles, inclusive em alguns encontros específicos, eles estão fazendo o encontro, sob a supervisão, lógico, da administração da casa. Mas eles ficam fazendo... Você veja esses jovens
quando chegarem à nossa idade, como serão úteis para a doutrina e para a coletividade, porque eles vão ser exemplo, não tenho dúvida. Hoje em dia, muitos de nós ainda olhamos esses meninos de 2, 3, 4 anos, a desenvoltura, o conhecimento, o vocabulário, a capacidade de resposta coerente com as perguntas ou as coisas que falamos, e isso cada vez crescendo mais. Na medida em que isso cresce mais, vai ficando mais fácil a educação dessas crianças. E, consequentemente, dar a eles um conceito fundamental que não está acabado, muito pelo contrário, que é a família. O respeito na família é o núcleo de um espírito, de um ser capaz de conseguir caminhar bem, ter contato com aqueles mais velhos, ter contato com aqueles da sua idade, ter contato, daqui a pouco, com aqueles mais novos, porque nós não podemos admitir que a diferença de idade seja um empecilho à comunicação. Não. Não é um empecilho. Agora, o exemplo tem que ir partindo daqueles que antigamente criaram determinada coisa, como, por exemplo, a primeira palavra tem que ser do mais idoso, que é o mais sábio. Não, não necessariamente. Ou então, agora, a primeira palavra tem que ser do mais jovem, porque ele é muito bom em processamento de dados. Não. A primeira palavra deve ser aquele que vai adquirindo, ao longo de uma educação cristã, a condição de dar a primeira palavra. E quando alguém mais novo dá a primeira palavra, deve ser um motivo de satisfação para nós, porque nós ensinávamos, agora nós estamos ensinando e aprendendo. Essa mão dupla é fundamental para o desenvolvimento da família e da humanidade. Porque não havendo esse diálogo de mão dupla entre faixas etárias diferentes, está levando a situações como essas que nós temos visto até agora, de uma família se desintegrar, porque não há diálogo. Nós chegamos a uma casa com 5 cômodos, 5 pessoas, 5 TVs, no mesmo canal, ligadas ao mesmo tempo. Qual é o conceito de família? É uma célula que vai nos ensinar a viver, a cada vez mais interarmos com a sociedade de uma forma natural, uma forma cordial e uma forma ideal para o desenvolvimento de todos. Que um diálogo deve servir para o desenvolvimento individual e coletivo. E isso não está acontecendo hoje na família. Há exceções, mas, lamentavelmente, são exceções. Porque hoje o pai e a mãe trabalham e eles não têm condição, muitas vezes, de acompanhar a educação dos filhos. Mas daí a importância do final de semana. Mas aí é preciso ver. E nesse final de semana, nós estamos fazendo isso, nós estamos revivendo, exercitando o papel real da família. Temos que ver isso. Então, nós vemos que os bons espíritas dependem substancialmente de cada um. Ele precisa ter fé, ele precisa saber que tem limitações, ele precisa saber que precisa que a última palavra não é necessariamente a palavra mais sábia, pode ser a última palavra como culminância para um afastamento, um desentendimento mais sério, e nós precisamos ter cuidado com isso. Porque senão, todos os ensinamentos que nós recebemos não vão ser deixados debaixo do tapete, porque nós não os colocamos em pauta, nós não os utilizamos, por que nós vamos fazer isso? A pandemia nos deu essa lição também, porque muitas pessoas precisaram ficar sozinhas, então, você sozinho não tem como atribuir a quem quer que seja a responsabilidade das suas escolhas. Depois, em família. A família precisa aproveitar esse resultado da condição de permanência isolada de cada um. Porque é nesse momento, quando eu vejo que eu sozinho tenho dificuldades, então a dificuldade não é de A, nem de B, nem de C. E cada um de nós, por vendo isso, já vai preparado para a vivência em família. Porque
Porque se antes eu não podia levar desaforo para casa, antes eu não deixava uma pergunta, uma ofensa sem resposta, agora eu sei que eu posso. Porque aquele irmão ali está precisando mais da minha compreensão do que minha disputa para ver quem grita mais. É muito importante isso. São os detalhes, mas detalhes que fazem a diferença na frente. Porque se você convive na sua família dessa forma, você viu que quando você está sozinho você tem dificuldade, então o outro não é responsável. Quando passa para a sua família, você sabe que é isso, então você consegue começar a trabalhar com uma opinião diferente. Opinião diferente não quer dizer antipatia e animosidade. São dois seres racionais com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso é comum. E aí, qual é a figura que aparece aí que é necessária? O diálogo. Quantas vezes acontece uma coisa dessa, você está certo, não gritou nem nada e continua, de repente você mesmo, por sua consciência, pela troca de opiniões, você pensa, realmente não é isso que eu pensava. Mas aí vem a necessidade da coragem. A coragem é você dizer para o outro ou para outra e dizer, realmente você tem razão. É preciso mais coragem do que perseverar e continuar mantendo um ponto de vista que você mesmo sabe que já não é o correto. Isso é um aprendizado de cada dia. De cada dia. Outra coisa que nós vemos é que hoje, na situação que nós estamos, quando você sai da família, aquele ambiente que você já conhece, já tem um relacionamento razoável, ou regular pelo menos, você vai para um lugar em que as pessoas estão se olhando como adversários. Então, o que acontece? Você, como é novato, pode ser chegado como um invasor ou um estranho. Então, você já precisa se preparar para dizer, eu não sou invasor, não sou estranho. Então, se eu ouvir alguma coisa que é desagradável, eu sei que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então, eu fico com silêncio. Mas não só o silêncio da palavra, o silêncio interior. Não ficar ruminando através de sentimentos e pensamentos que, eventualmente, são piores do que se você usar a palavra de forma equivocada. Porque esses sentimentos e esses pensamentos presos, retidos, com energia negativa, vão afetar você, aos teus órgãos físicos, que vão sofrer a consequência disso. Então, é você se preparar para ouvir o contraditório, para ouvir opiniões diferentes. Porque opinião diferente não é sinônimo de opinião contra. É opinião diferente. Nós somos seres diferentes, nós somos indivíduos. Então, sobre certos assuntos, nós podemos ter opinião diferente. E muitas vezes há uma terceira opinião que é a real. Se nós conversarmos bem, podemos muitas vezes chegar a isso. Realmente, nós dois não tínhamos razão, ou nós dois tínhamos razão. É muito mais simples? Teoricamente é. Mas é necessário. Para que a gente vivencie isso, é necessário que a gente escute dentro do nosso silêncio. Enquanto o outro fala, em vez de nós pensarmos, o que eu vou responder a ele, eu vou dizer, vamos prestar atenção, porque pode ser o que ele ou ela está falando, tem razão, e a gente precisa mudar, ajustar. Às vezes nem mudar um ou outro, é ajustar os pensamentos dos dois. Mas, para isso, é necessário que tenhamos boa vontade. Todas essas são características que o bom espírito precisa ter. Precisa saber ouvir, precisa saber falar, precisa saber ficar em silêncio, precisa saber pensar em silêncio, precisa saber sentir em silêncio. O que é sentir em silêncio? É figurado. Sentir em silêncio é o quê? Você não fala nada, mas sua fisionomia está dizendo que você está em clima de guerra. Você está falando. Porque quem está ao seu lado, e também está com um ponto de vista diferente, tem duas opções. Pode ficar em silêncio de papo, ou só em silêncio de palavra também. Mas saem daí os dois, com o organismo, dizendo assim, por favor, tenha consideração comigo. O fígado dizendo, ai, minha bile. O rim dizendo, o que eu posso fazer? Não, nós não podemos, não devemos começar essa inimizade dentro de nós. Porque se os órgãos começarem a cada um também pensar por si, isso é figurado, hein? Como é que nós vamos ficar? Se eles precisam trabalhar de forma harmônica.
Então, nós, na vida de relação, precisamos também trabalhar de forma harmônica. Porque, inclusive, dizem que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Mas o silêncio não é o silêncio da voz, não. É o silêncio dos sentimentos, dos pensamentos que nos levam ao equilíbrio. Porque muitas vezes você responde a uma pessoa que está extremamente irritada com o silêncio e ela naturalmente vai aquietando. Porque o grito, a palavra exacerbada dela, vai começando a incomodar a ela mesma. Aí ela vê que não está fazendo mal a ninguém, a não ser a ela própria. Isso, quando eu digo ela, somos nós também, em primeiro lugar. Nós precisamos saber disso. Eu estou fazendo mal a quem? A B, C, D ou Z ou a mim mesmo? Porque eu posso, muitas vezes, numa situação, levar essa energia, essa psicosfera, comigo junto, para onde eu vou. Quantas vezes acontece, isso acontece muitas vezes em trabalho, em família algumas vezes, em trabalho. Uma pessoa vem fazer uma pergunta e você responde com uma rispidez que a pessoa fica atenta. Você olha para ela e diz assim, ela não entende. Por quê? Porque você está trazendo ela para uma briga que não é dela. E muitas vezes nem é tua. Então, olha você mesmo, mas não por egoísmo, para que você não seja o iniciante de um quadro desagradável em que só há perdedor. Você precisa disso, e mais do que isso, você deve isso. Nesse capítulo Sede Perfeito, tem também o dever. O dever é uma coisa fundamental, porque nesse contato com o teu próximo, você tem o dever, te limita a certas coisas, como limita teu próximo também. Agora, se ele não quer, ou ela não quer obedecer essa limitação, não é contigo. O teu dever é com a tua consciência, é você fazer com que o dever te limite à exacerbação, te limite à ideia de agressividade, te limite à ideia de dar a última palavra, porque você está fazendo bem a você e também àquele próximo. Porque em algum momento, aquele próximo vai notar, ué, o fulano não falou nada, não discutiu, por que será? Não quer dizer que você tenha razão, não, mas você tem o dever de se preservar. E, de certa forma, quando você se preserva, você também preserva aquela pessoa que está contigo nesse momento de dificuldade, porque ela não tem como contestar, como argumentar contra ou a favor. Falando assim, de certa forma, tranquilo, é tranquilo. Mas as coisas na vida, as coisas mais delicadas, são tratadas com delicadeza. Mas nós aprendemos desde o início, tratar tudo com delicadeza? Não. Então, sempre nós temos um aprendizado. E no diálogo também. Nós estamos numa época, por exemplo, que a exacerbação está num nível altíssimo. Então, você muita coisa não concorda, mas simplesmente ouça. Mas é ouvir e apagar, não apagar. Ouvir, mas dizer, puxa, eu não concordo com isso, é um absurdo. Como é que fala? Eu estou naquela sintonia. Eu estou. Porque quanto mais aquela pessoa se equivocar, mais eu vou me equivocar também, na coisa do tipo, tá vendo? Olha o pessoal que está em disse. Então, olhe você, não por egoísmo, mas por respeito alto. Porque quando você se autorrespeita, de certa forma, você respeita o teu próximo, que eventualmente poderia se considerar seu adversário. É importantíssimo fazer. É difícil, mas não é impossível. Quantos seguiram o exemplo de Jesus? Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, nós temos Gandhi. Esses irmãos, como eles foram ofendidos. E eles mantiveram silêncio, ou então davam respostas tão sublimes, tão educadas, tão edificantes, que quem queria provocá-los, acabava a provocação, sem briga, sem discussão. Por quê? Eles sabiam que ia encontrar isso. Eles sabiam que quando você faz uma ajuda, muitas vezes a própria ajuda é mal entendida. Só que muitas vezes aquele irmão está nessa situação de quase explosão, porque ele está caminhando e achando, entendendo que tudo está contra ele. Tudo está contra ele. Então ele se arma. Mas se cada um de nós for à rua com esse sentimento, com esses pensamentos, olha o que será. E a doutrina nos mostra isso muito claro.
Não quer dizer que você vai virar santo, não. Você vai virar um espírito, uma pessoa equilibrada. E o equilíbrio é lei fundamental da vida. Porque as coisas podem te arranhar, mas não vão te tirar do equilíbrio. Não tirando o equilíbrio, você não participa de momentos delicados, ruinosos para alguém, ou ruinoso para uma parte, ou ruinoso para várias partes, mas você faz isso, mas deve fazer com consciência, não daquela maneira. Você fica silencioso, não responde nada, mas fica pensando. Está com uma guerra interior, que de qualquer forma lança energias negativas, mas você perde mais do que o outro. E não ajudou o outro. É preciso fazer isso. É necessário fazer isso. E nós vemos o seguinte: com isso, o bom espírita, no final, eles dizem o seguinte: a crença nos espíritos é para elas um simples fato. Isso, para algumas pessoas que estão ainda muito ligadas à matéria. Quando elas estão ligadas à matéria, elas têm dificuldade, porque na maioria dos casos, elas são chamadas mais para as manifestações. Só que a manifestação cria, para alguns, como se fosse uma diversão. Porque como eles não entendem o objetivo daquilo, eles querem mais, 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 mais. Então, de certa forma, precisa estudar, precisa ampliar. E precisa também fazer o seguinte: quando alguma pessoa te faça uma pergunta, se você não souber sobre a doutrina espírita, diga assim, olha, não diga, é isso, assim, 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 sem ter a convicção disso. Diga assim, que ela até vai te respeitar. Isso eu não posso te explicar para que você possa ter um entendimento mais fácil em função da minha limitação. Eu vou perguntar a alguém que me conheça para resolver isso. Aí, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter confiança em você, na tua honestidade. Porque tua honestidade é dever. Você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Você vai ensinar uma coisa a uma pessoa que quer aprender, dando uma informação equivocada, ou muito pessoal, porque você acha aquilo? Não. Você, antes do dever com a doutrina, você tem o dever consigo mesmo, com sua consciência. Então, não é nada demais você dizer. A pessoa pode até querer naquele momento, você diz, olha, eu não vou, porque você já imaginou, eu te dar uma informação equivocada, e você depois saber que é isso, não. Vamos fazer o seguinte, podemos até marcar, um dia eu vou procurar me aprofundar, me esclarecer com amigos meus, e aí te trago a informação. Aqui, por exemplo, a gente na Casa Espírita tem muitos a quem a gente pode tranquilamente perguntar sobre dúvidas. Sobretudo, são muitas perguntas que aparecem na área da mediunidade. Se aparece na área da mediunidade, nós temos que ter cuidado. Se nós não somos médios ostensivos, nós precisamos ter muito cuidado, que é muito delicado. Que nós estamos passando como se fosse a voz da doutrina dos espíritos. Então, nós temos que ouvir alguém que vivencia isso, que sabe isso. Não é nada demais. Você deve ser honesto consigo mesmo, reconhecendo, eu não tenho condição de dar isso. E a outra, olha, por continuidade, olha, eu não tenho condição, eu vou procurar com alguém que saiba, ou então eu vou consultar um livro. Porque mesmo consultando o livro, você pode pegar uma parte, já que você não exercita isso, você procura estudar, aprender, conhecer, mas você não vivencia isso. Então, com a dificuldade que permanece quando você lê o livro, você pega com alguém que conhece e trabalhe na mediunidade. Isso não é demérito, não. É mérito para você reconhecer suas limitações. Então, o finalzinho, que é muito importante dizer assim para a gente, está chegando, Rose? Estou chegando. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina eles fazem vibrar as fibras, que nos primeiros permanecem insensíveis,
em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele. E sempre consegue, quando tem a vontade firme. Então, é um trabalho diário, um trabalho que você vai se vendo, vai se transformando, vai se modificando, sem a preocupação de correr. Você tem que aumentar nesse processo para ser um bom espírita a tua sensibilidade, o contato com as pessoas, com tua postura perante o meio ambiente, com tua postura perante a si mesmo quando você está sozinho, para você caminhar para ser um bom espírito. Isso demanda um certo tempo. Não é assim. Não adianta eu dizer, eu tenho 30 anos na casa espírita. E se eu não me esforcei para sintonizar mais e mais com a casa espírita, e, em último termo, com a doutrina? Esses anos ajudaram, ajudaram, mas me levariam a ser um bom espírito? Com certeza não. Gente, eu passei um pouquinho dos minutos. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite. Agradecemos o nosso irmão Vandir por essas importantes reflexões e que todos nós possamos, né, buscar colocar em prática essas orientações que o nosso irmão trouxe. E obrigado, Vandir, sua pesquisa foi muito interessante e acende certos alertas em nossa mente, né? Então, que a gente possa pensar um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Que Deus Eu que agradeço. Então, nós vamos encerrar nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a presença dos amigos, e eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Vandir. Gratos estamos por essas bênçãos de luz que o estudo proporciona. Ouvir a palavra amiga, ouvir o esclarecimento, nunca é demais. Pois sabemos, Senhor, temos o hábito de esquecer certas coisas que não conseguimos vivenciar no dia a dia.